Bom dia a todos os ouvintes, unidos num só coração e na mesma fé em nosso Deus Trino, iniciemos a Santa Missa, celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Bom dia a todos. Iniciemos a celebração traçando sobre o nosso corpo o sinal da nossa redenção recebida no batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e comunhão com o Espírito Santo estejam com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconhecendo como Pedro, Paulo e todos os apóstolos, profetas, homens e mulheres de todos os tempos, os seus pecados, o seu nada diante de tudo que é Deus, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, conduzindo à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei as nossas súplicas. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em todos os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nesse momento vamos com atenção participarmos, pedindo ao Espírito Santo a abertura dos ouvidos da fé e do coração, para escutarmos o que Deus tem a nos dizer. Liturgia da Palavra. Primeira leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos do 1 ao 4. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavras do Senhor. Graças a Deus.
Nosso salmo responsorial é o Salmo 22. E a resposta será: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, nada me faltará. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, nada me faltará. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista dos inimigos. Com óleo, vós ungis a minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é meu pastor, que nada me faltará. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Senhor, veja meus pensamentos e minhas palavras na minha vida. O Evangelho, nós temos três opções. O padre pegou a opção de Mateus capítulo 16, versículo 13 e 9. Mateus 16, 13 e 9. O mesmo que rezamos na festa de São Pedro e São Paulo, também na festa da Cátedra de São Pedro. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele está perguntando a mim agora, está lhe perguntando, e a todos. E vós, e você? O que diz para as pessoas quem eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, ou seja, pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de me dirigir a você para a partilha do Evangelho, eu gostaria de voltar aqui o que Jesus diz a Pedro após a sua resposta. Feliz és tu, Simão, filho de Deus, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Porque o padre repetiu essa afirmativa de Jesus. Muitos dizem conhecê-lo, mas pouco vivem alimentados do que diz crer
em Jesus, para reconhecê-lo, para vivermos em sua intimidade, adquirirmos os frutos dessa intimidade, dessa fé sólida nele. É o Pai que nos revela. Busquemos no Pai diariamente. Pai, ensina-me cada vez mais ser íntimos ao teu Filho Jesus, que o Espírito Santo me dê essa graça, me torne íntimo, como Pedro, Paulo e todos aqueles que se tornaram grandes exemplos de homens e mulheres de fé. Isto é gratuidade de Deus, filho, que nos é revelada pelo Espírito Santo que já mora em nós. Olha, eu poderia e prolongar, falar da missão de Pedro e a missão de Paulo. Paulo já é celebrada a sua festa em janeiro. Falamos muito o que ele significa, o exemplo deixado de vida. E todos os batizados, eles se tornam um dos primeiros a converter-se a Jesus, mudando radicalmente de perseguidor a perseguido por conta de conhecer e ver na intimidade com Cristo, servir a Cristo como igreja missionária, pregando para as pessoas além do cristianismo, além do judaísmo da época, para os pagãos. Então, quando se fala em missão, temos aí como um grande missionário evangelizador São Paulo. Gostaria de ficar aqui focado na pessoa de Pedro, porque tem aí 3 palavrinhas-chave para entendermos o pontificado que Pedro recebeu de Cristo. Pedro e Paulo são 2 figuras dominantes no Novo Testamento. Eles representam a tradução e tradição apostólica mais respeitável do mundo, a qual a igreja deve ser sempre permanecer fiel aos seus apóstolos, aos seus pastores, chamados, ungidos e enviados ao povo. Os evangelhos são unânimes em reconhecer que Pedro não simplesmente foi um apóstolo, mas em especial como apóstolo, ele torna-se uma referência para os demais e para os seus sucessores até o nosso tempo. Uma referência para o Papa Francisco, para Dom Luiz Antônio, para os bispos, para os padres, para os religiosos, mas principalmente para você, eu como batizados. E qual é a singularidade, a particularidade, que não é que seja diferente para melhor do que os outros, mas um compromisso que Jesus lhe entregou, que ele assumisse esse compromisso, tornasse a rocha, por isso pedra, Pedro, a rocha da comunidade. Uma comunidade é igual à construção de uma casa, é igual à construção de uma vida. Se não for alicerçada num bom rochedo, qualquer tempestade, ventania ou transtorno derruba, destrói a comunidade, a casa e a vida de alguém.
A igreja é um corpo. 2020 anos. Ela será sempre perseguida, mas jamais vencida por conta disso. Porque ela foi construída num rochedo. E sabemos que pedra, rochedo, não. E pedra, rochedo na Bíblia